O senhor poderia falar do seu nome, a idade e quando que o senhor começou a participar da igreja? Meu nome é Carlos Massaro, minha data de nascimento é 16 de dezembro de 1946, nasci aqui em Londrina, estive fora de Londrina em 1950, 51, em Maringá, mas é pouquinho tempo, né? Acho que um ano por aí assim, um pouquinho mais. Mas logo retornamos para Londrina e aqui na serraria nós mudamos pela segunda vez em 1956, né? Portanto, a gente viu também a fundação da Congregação das Irmãs. Eu era coroinha de Dom Geraldo, eu ajudava a missa em latim, né? Aquele tempo em latim, e a gente participou de uma porção de coisas aí. Qual foi a participação da sua família, da serraria do seu pai, na construção da antiga igreja aqui de São Vicente de Paulo? Eu acho que ela foi uma peça fundamental na construção do salão, pelo seguinte, veja bem, as primeiras reuniões a gente conversava, nós tínhamos um grupo de pessoas, aproximadamente uns 20 homens, e a gente conversava, trocava ideia, via a possibilidade de fazer essa igreja, porque era tudo preliminar, né? Tudo início de conversa. Como nós éramos dependentes da paróquia Coração de Maria, nós fazíamos assim aquela ideia de que a gente poderia construir até antes da igreja da Higienópolis. Mas era apenas, né, cogitação. Mas uma vez que o padre de lá nos deu, na época, se eu não me engano, era o padre José Weber Caldeira. Depois passou para o padre Antônio de Paula Souza, né, que foi o que era pároco quando nós fizemos a capela, né, fizemos o salão. Então, ele incentivou, ajudou, deu pleno, né, deu o aval, e Dom Geraldo Fernandes, que era o arcebispo na época, foi a peça-chave, porque ele que dava o aval em tudo, ele que, como é que se diz, orientava a gente na maneira de conduzir. Portanto, a primeira reunião nós fizemos mais ou menos com uns 20 homens, e ele estava junto, né, na reunião, onde ele nos deu plena liberdade para que a gente desenvolvesse, né, tocasse adiante com a ideia de fazer esse salão para poder servir para a comunidade. Nós fizemos esse salão, um salão de festa, para usar esporadicamente não, para usar também como igreja, né? Mas ele era, na realidade, um salão de festa. Portanto, nós tínhamos uma cozinha na frente. A medida dele era 11 metros de largura por 30 de fundura, compreendendo também a parte da cozinha ali que a gente tinha feito, os balcões, tudo bem arrumadinho, sabe? Muito bem ajeitadinho. Dom Geraldo Fernandes autorizou a gente pegar uns eucaliptos que tinha ali no Instituto Paulo VI, aqui no seminário, que tinha umas toras ali que eram boas, que servia para madeira, mas que não tinha utilidade assim no momento para outra coisa, a não ser para isso aqui. É uma dádiva de Deus, né? Então ele falou, vocês vão lá e pegam aquela madeira, o que for preciso, pega. Então todos os sábados, uma hora dessa, por exemplo, logo após o almoço, nós juntávamos aquele punhado de homens, muito bem sincronizado, graças a Deus, a gente sempre teve, né, os serviços, os trabalhos sempre bem sincronizados. A gente ia lá, cortava as toras, trazia na serraria do papai, o papai beneficiava, e daí já vinha para cá, né? Num outro sábado já fazia buraco, já ia fazendo madeiramento, já ia... Mas olha, foi em tempo recorde, a gente ganhou as telhas da Infibra,
né? Eles nos presenteou com todas as telhas. E daí então a gente começou a fazer festas, né? Festas que eu digo assim, fazia churrasco. A gente tinha facilidade para ganhar boi. E tinha pessoa que às vezes dava um boizinho meio novo e tal. E o que acontecia? O seu Aristeu Rezende, que era um cristão atuante lá da Higienópolis, conhecido da gente há muitíssimo tempo, ele deixava no pasto deles. Hoje tem o filho dele, o Teuzinho Rezende, né? E a Fátima, que eles ajudam bastante, né? Nós tivemos aqui um senhor português, que ele era um senhor aposentado, e ele tinha um declínio, era da Sociedade de São Vicente de Paulo, também na nossa conferência, e ele tinha um declínio assim, todo especial para as coisas da igreja. Então ele vinha, Carlos, vamos lá então, vamos pedir tal coisa e tal, está precisando de tijolos, não sei o que e tal, então vamos. Ele saía à procura de tijolos, mas ele sempre ajudou muito, entendeu? Seu Nedo Superbe, olha, uma infinidade de pessoas aí que no momento assim, às vezes não, né? Mas era um número muito grande de pessoas. Seu Raimundo, que é vicentino, também participou, ajudava bastante. A dona Catarina Kusunoki, o João Kusunoki. E depois disso, a hora que a gente terminou, que a gente tinha que ter catequese, essas coisas, graças a Deus, Deus providenciou a Denir, que está até hoje aí, a dona Mabile, a Dedé, foi gente de pulso firme, que trabalhou afinco em todos os sentidos. Tanto trabalhava na igreja física, como na igreja espiritual, entendeu? Isso era muito bom. Seu Carlos, onde ficava a serraria do senhor? Onde é o prédio do edifício Matisse aqui, era a serraria. Nossa. Exatamente. Nós serramos muito, você lembra, né? No salão, exatamente onde que era? No salão? Conta pra nós. Exatamente onde está o estacionamento aí. Só que aqui atrás, se eu não me engano, foi pego um pouquinho coisa a mais, mas um pouquinho coisinha, né? Mas o salão era aqui. Então veja bem, nós começamos em 77 e em 78 já teve as missões. Então as missões foi designado uns padres redentoristas, né, que eram lá de Aparecida, padre Marx, ele veio aqui. Os redentoristas, eles são especialistas nessa parte, né? E acima de tudo, eles têm um carisma especial para pregar missões. Eles vieram aqui, mas agitaram o povo, entendeu? Então a participação passou a ser muito maior. Então os que estavam, melhorou ainda mais. E os que não estavam, engrossou as fileiras, né? Eu sempre friso o seguinte, às vezes eu comento com pessoas que trabalhavam aí na época, que a gente fazia as festas, mas era tudo bem controladinho, entendeu? Durante todo o tempo, transcorreu assim as mil maravilhas, nas festas, tudo transcorria normalmente, não tinha encrenca, não tinha briga, não tinha esse negócio de bebedeira, de jeito nenhum. Era tudo dentro de um critério cristão mesmo. Veja bem, até mesmo a escolinha ali, a Norman Prochet, teve interferência da gente, né? Interferência que eu digo assim, o meu sogro era um sujeito assim muito fuçador. Os filhos dele todos trabalhavam na UEL, no Estado e tal, e naquele tempo não tinha concurso, eu não me lembro disso, mas eu acho que não. E todos ingressavam porque ele era um sujeito atirado, ele ia em busca do objetivo. Então o que acontece? Eu e mais uma pessoa que morou, chamada de Seu Salvador, não sei se você conheceu, nós fomos em busca de uma escola. Fomos ao jornal Folha de Londrina, que deve ter documentado com fotografia até hoje, em busca dessa escola, que está aí a escolinha. E nós tínhamos a escolinha aqui, que foi tirado, né, para a construção da igreja. Esse terreno aqui não era da igreja,
era da Sociedade São Vicente de Paulo. Todo o asilo, todo esse complexo aqui, tudo era da sociedade. E eles cederam gratuitamente através de D. Geraldo, porque a influência dele era muito grande. E outra coisa também, a gente tinha o aval do presidente, que era o seu Antônio Faria Neto, que ele era interessadíssimo que a igreja se expandisse, né? Fosse para todo lugar. Ele não queria exclusivamente para ele queria para todo mundo, né? Então, diante disso, a gente estava com uma corda toda, né? Então, a mudança do bairro, a gente, a perspectiva era não muito promissora, porque a gente já conhecia o bairro aqui, era velho, né? Entendeu? Então ele teve pouco progresso. Então depois daí que começou a fazer a igreja, a escola e tal, aí o bairro foi embora para frente. Aí surgiu o Igapó, né? Aí daí para frente o crescimento foi espantoso. Portanto, hoje está aí o que está. Naquele tempo do salão nós tínhamos uma coisa favorável, tinha menos movimento aí, não era avenida, era uma ruazinha só, sem asfalto. Rua Quito, exatamente. Rua Quito. Era uma ruazinha só, sem asfalto, e tinha menos movimento, não tinha barulho. Então o que acontece? O padre celebrando era bem claro. Desde que construiu o barracão e começaram as atividades aqui, o padroeiro sempre foi São Vicente de Paulo ou no início era outro padroeiro? Então, exatamente. Eu até tinha, assim, dentro de mim, a intenção de sugerir, se dependesse da minha opinião, falar de São Judas Tadeu. Veja bem, eu não tinha motivo e razão, mas ia falar de São Judas Tadeu. Mas D. Geraldo Fernandes, naturalmente, com Antônio Faria Neto, que eles eram muito ligados, eram os dois irmãos, eram duas carnes ali, né? Duas almas espetaculares mesmo, né? Dois santos que nós temos lá, né? Graças a Deus nós temos lá. Eu acho que eles que trouxeram a ideia de colocar de São Vicente de Paulo, né? E ficou até hoje. E tem uma coisa também, D. Geraldo sugeriu as formas dessa igreja. Ele que sugeriu, não essa exatamente aqui. Ele queria estar documentado aí, vocês podem olhar no livro, que ele queria que fosse em forma de um T, entendeu? De um T da seguinte forma, assim, porque seria essa parte de lá, para os moradores do asilo, entendeu? Para participarem. A parte de cá para as irmãs e a parte de cá para o povão. Nossa, que ideia. Exatamente. Você veja bem, sem fazer distinção de classe nem de raça, mas o povão do asilo viriam com uma maior facilidade, né, tranquilamente ali, né, viria as irmãs daqui. E hoje vem todo mundo junto, que está melhor, não tem problema nenhum, está muito bom. Mas de qualquer forma, se tivesse na forma que ele pediu, estaria bom também. A luz de Cristo.